Obrigado, Senhor, pela Tua presença nesse lugar. Obrigado, Espírito Santo, por se mover com liberdade na Tua casa de oração. Obrigado, Senhor, por ter trazido cada vida a este lugar. Obrigado por estar fazendo cada pessoa no trabalho, em casa, participando pelas mídias sociais. Que a Tua palavra seja ministrada com fidelidade e o Teu nome exaltado e glorificado. Que ela seja o alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, que ela preencha a nossa mente e o nosso coração. Necessitamos ouvir a Tua voz. E te pedimos que por bondade o Senhor continue a falar nesse lugar. Agora através da Tua poderosa palavra. Em nome de Jesus. Você diz amém? Que a maravilhosa graça e paz do Senhor seja com a amada igreja. Pega a sua Bíblia aí, por favor. E deixa ela aberta no livro de Colossenses. Abra a sua Bíblia no livro de Colossenses. Deixa a sua Bíblia aberta aí nesse livro, porque nós iremos meditar nele nessa noite. E eu creio que o Senhor vai continuar falando, porque Ele já está falando comigo e com você, amém? Você achou aí Colossenses? Já abriu, amém? Foi fraco, amém? Acharam? Pode sentar. Paulo escreveu aos Colossenses quando estava preso em Roma. Essa igreja foi fundada quando Paulo pregava em Éfeso. E quando a gente vai estudar a história dessa carta, não foi Paulo quem fundou. Quem fundou a igreja em Colossos foi Epáfras. Você pode ver isso em Colossenses 1:7. Paulo sempre foi tomado, é só olhar as epístolas que ele escreveu, sempre foi tomado por uma preocupação com as igrejas, para que buscassem incessantemente o crescimento e o conhecimento de Cristo. E com a igreja em Colossenses não foi diferente. Sua Bíblia está aberta aí no livro de Colossenses, amém? Capítulo 1, veja comigo o verso 9 e 10. A palavra diz assim: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra. E mais uma vez ele diz: crescendo no conhecimento de Deus. A preocupação do apóstolo, igreja, era que eles fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Pense um pouco. Estamos cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus? E para você responder a você mesmo essa pergunta que lhe faço, preciso fazer outra. Você conhece a vontade de Deus para a sua vida? Você tem convicção que sua vida caminha na direção daquilo que Deus tem para você? Você tem plena consciência que está vivendo segundo a vontade de Deus? Eu quero esclarecer para que a gente possa entender que na linguagem do Novo Testamento, principalmente aqui em Colossenses, quando você ouvir essa palavra cheio, significa ser controlado por. Toda vez que a gente vê isso, cheio do Espírito, controlado pelo Espírito, cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus, controlado por esse conhecimento. Se você da mesma forma se encher de raiva e de ódio, esses sentimentos irão lhe controlar. Porque a verdade no Novo Testamento é essa: aquilo que vai te encher, vai te dominar. Se deixar a carne tomar conta, você vai ser plenamente dominado pela carne. Então Paulo suplica ao Senhor para que os irmãos em Colossos fossem cheios, ou seja, controlados em sua vida pelo pleno conhecimento da vontade de Deus, controlados pela sabedoria, controlados pelo entendimento espiritual, e que eles também crescessem de forma contínua no conhecimento de Deus. A inteligência espiritual resulta em uma vida cristã vitoriosa e cheia de frutos. Escute isso: Deus não recompensa de maneira alguma a ignorância. Você pode repetir comigo? Diga assim: Deus não recompensa
de maneira alguma a ignorância. É preciso conhecer a Deus verdadeiramente e continuar durante toda a nossa vida conhecendo a Deus. Aí teremos sim uma vida cristã vitoriosa. Caminhe comigo. Em sua preocupação com a igreja, Paulo vai dizer o seguinte, olha aí, capítulo 2, verso 2 e 3, que o esforço dele era para que os irmãos fortalecessem o coração e que estivessem unidos em amor, alcançando assim toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem o mistério de Deus que é Cristo. Porque nele, ou seja, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E mais, uma vez Paulo se preocupa com os irmãos para que cresçam no conhecimento do Senhor. Isso é o pano de fundo dessa carta. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma verdade central em Colossenses. E é sobre isso que eu quero ministrar a sua vida nessa noite. Diga assim: se despir e se revestir. Paulo vai falar dessa realidade de uma forma muito clara. Diga mais uma vez: se despir, ou seja, retirar, se desfazer, jogar fora, e se revestir. Vai, capítulo 3, verso 8, 9 e 10. O texto base da nossa mensagem. Colossenses capítulo 3, verso 8, 9 e 10. Diz assim a palavra: mas agora, ele exige uma prontidão, agora, abandonem todas essas coisas, para se despir, se desfazer: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já o que, igreja? Já o que? Se despiram do velho com as suas e se revestiram de quê? O qual está sendo renovado em, mais uma vez, conhecimento à imagem do seu Criador. Olhe para mim. Interessante que mais uma vez Paulo fala sobre o conhecimento. Mas ele introduz um assunto importantíssimo. E é isso que eu quero me ater nos poucos minutos que vou ministrar a sua vida nessa noite, com a total dependência do Espírito Santo de Deus. Paulo vai dizer: se despir do velho homem e se revestir do novo. A figura utilizada aqui por Paulo é literalmente de alguém que está trocando de roupa. Quando a gente vai estudar o texto, há uma relação com a ressurreição de Jesus. Pois quando Cristo ressuscita, ele deixa para trás os panos com os quais havia sido sepultado. Da mesma forma, Lázaro, quando Jesus o ressuscita, João 11:44, Jesus diz: tirem as faixas dele e deixai-o ir. Exatamente essa roupa velha, essa mortalha, que representa a vida velha, a vida antiga sem Cristo. Eu e você precisamos nos despir disso. Vejamos agora os adereços que Paulo enumera dessa roupa velha e que com sinceridade nessa noite você se coloca diante de Deus. Amém? Porque se tiver algum adereço ainda desse em sua roupa, você precisa se despir dele. Posso ouvir um amém? E Paulo fala sobre o quê? Diga comigo: ira, indignação e maldade. Como falamos, esses adereços são pecados e procedimentos que dizem respeito a uma atitude perversa em relação ao outro. O que é a ira, irmãos? Escute: a ira é o hábito da disposição iracunda. É uma emoção alicerçada em uma atitude dura e amarga para com o outro.
é a impaciência com o outro, que muitas vezes nós julgamos justificável. A ira normalmente começa com a insensatez e termina com o arrependimento. Você lembra de Provérbios 15:1? A resposta branda vai desviar o furor, mas a palavra dura vai suscitar o quê? Vai ser combustível para a ira. Então procure entender. Muitas vezes, e em muitas circunstâncias da nossa vida, o melhor é silenciar. Falar depois. Reagir depois. Concorda comigo? É muito melhor. Provérbios 16:32 diz: melhor é o homem paciente. Esse texto eu acho interessantíssimo. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar a si mesmo do que conquistar uma cidade. Há mais demonstração de poder no autocontrole do que alguém que domina uma cidade inteira. Eu e você precisamos nos despir disso. Mais forte é aquele que se controla do que aquele que controla uma cidade. Maior demonstração de poder é ter autocontrole e se deixar, me escute, verdadeiramente ser conduzido pelo Espírito de Deus. Diz nada para ninguém não, porque o Espírito de Deus vai revelar um segredo do teu e do meu coração. Quer saber se há maldade no teu coração? Se você se entristece com o sucesso de alguém e se alegra com a dificuldade de alguém, há maldade em você. Você pode não verbalizar, mas se você lá de dentro não se alegrar com o sucesso do outro, e se você se alegrar com a dificuldade do outro, isso é sinal de que há esse adereço na sua vestimenta ainda. Maldade. Porque quem age com maldade contra alguém se entristece com o seu sucesso e se alegra com as suas dificuldades. Da maldade se origina a blasfêmia. Da maldade virá também, sabe o quê? A maledicência. É aquela conversa maliciosa que surge com pretexto de preocupação. É só para falar mal mesmo. Porque se houvesse a preocupação, você vai à pessoa e você fala com ela. Se você tem coragem e é verdadeiro, você procede dessa forma. Senão, há maldade no seu procedimento. Sobre pretexto de preocupação, você não fala como deveria falar. Eu e você precisamos tomar todo cuidado com essas questões que Paulo dá destaque. Então nunca se esqueça, querido, da maldade se origina a blasfêmia e a maledicência. É aquela fofoca maliciosa que surge como um pretexto de preocupação, mas não é. 1 de Pedro 2, verso 1. Portanto, eu vou citar vários textos bíblicos para que eu possa fundamentar tudo que eu estou falando na palavra. 1 de Pedro 2, verso 1. Portanto, livrem-se de toda maldade, e de todo engano, e de toda hipocrisia, e de toda inveja, e de toda espécie de maledicência. É o que Paulo diz que eu e você devemos nos despir. E ele vai falar de outra coisa, a linguagem obscena. Sabemos que a boca fala do que está cheio o coração. E em Colossenses 4, 6, Paulo está dizendo que a nossa palavra tem que ser sempre agradável e temperada com sal. Outra coisa que não pode fazer parte da minha e da sua vida, a mentira. Que é um conceito de mentira bem simples. Toda e qualquer distorção da verdade é mentira. E não existe mentira necessária. Houve uma distorção da verdade, é mentira. É mentira. A mentira também é a intenção de enganar com o propósito de obter benefício. Irmão, não esqueça. João 8,44. O pai da mentira é o diabo. O Espírito Santo de Deus é o espírito da... João 14, 17.
O que é que está em nossas vestimentas? O que é que a gente traz conosco? Quais são os nossos valores? Até que ponto esse evangelho muda a nossa vida? De maneira prática, no dia a dia, quando ninguém nos vê, nos negócios que fazemos. Até que ponto? Ananias e Safira morreram por causa de uma mentira. Está lá em Atos 5. E um pregador uma vez perguntou: se Deus ainda matasse por causa da mentira, onde é que a gente estava? Porque toda mentira é uma ofensa ao nosso Deus, que é a verdade. Oremos, eu e você, nessa noite, para que esses adereços, esses pedurincalhos, não estejam nem na minha nem na sua veste. Amém? Que a gente dê realmente liberdade ao Espírito Santo de Deus, para que a gente venha a nos despir de tudo o que é necessário. Mas agora eu quero dar destaque ao que Paulo fala em Colossenses 3, versos de 12 a 17. Me acompanha aí, por favor. Leia comigo. Colossenses capítulo 3, verso de 12 a 17. Olha o que diz o texto. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, agora ele vai falar do que eu e você devemos nos revestir. Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, e que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Posso ouvir um amém? Já vimos alguns dos adereços que não podem compor as nossas vestes. Atitudes que precisamos extirpar da nossa vida, retirar, excluir. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente, entre outros. Agora vemos o que Paulo ensina a essa igreja com o cuidado que tinha com ela. E Paulo retoma o assunto de despir e vestir para com os colossenses sobre o que devemos estar revestidos. E Paulo diz assim, irmão: precisamos na nossa vida estar revestidos de profunda compaixão. Entenda que isso não é algo que liga e desliga na minha vida. Compaixão precisa ser algo constante no meu viver. A capacidade de agir em favor do outro, por ter a sensibilidade de se colocar no lugar dele. E por sentir de maneira aproximada, não de maneira exata, o que o outro passa e sente, eu sou levado a agir em seu favor. Compaixão, misericórdia, afeto, simpatia. Esse sempre foi o exemplo de Cristo, agindo com misericórdia. Ternos afetos de misericórdia. Sabe o que significa, irmãos? Ser misericordioso é lançar o coração na miséria do outro e agir em favor dele. É o que Cristo nos ensina. Mas a sociedade vive uma doença crônica, a insensibilidade. O seu problema para mim é problema seu, até que aquele problema bata na nossa porta e a gente tenha que passar pela mesma situação. Aí a visão muda, a posição muda.
Mas a Bíblia diz que se somos pessoas que conhecem a Cristo, eu me movo com ternos afetos de misericórdia. Botar o coração na miséria do outro tem a ver com afeição, tem a ver com simpatia. E aí eu lhe pergunto, e você não responde, apenas considera: estamos assim revestidos? Estamos assim revestidos? Essa tem sido a dinâmica da minha e da sua vida? Olhe os seus relacionamentos dentro da sua casa. Olhe os seus relacionamentos dentro da igreja. Olhe os seus relacionamentos lá no seu trabalho. Ternos afetos de misericórdia. Tem peso a palavra de Jesus quando ele diz que você não deve e eu não devo pagar o mal com o bem? Tem peso isso? Isso é um norte para mim e para você. E Paulo vai dar uma pastoral à igreja e vai dizer: vocês precisam se revestir de bondade. Você sabe por que eu e você fomos alcançados pela salvação e a nossa vida mudou? Você sabe por que um perdido, pela pregação do evangelho, o resplandecer da luz do evangelho na vida dele, ele pode ser salvo hoje? Você sabe por quê? Porque Deus é bom. Se o nosso Pai é bom, retire toda e qualquer ruindade da sua vida. Nós devemos nos revestir de bondade, é o que diz o apóstolo. Tratamento gentil, generoso, dar de graça o que recebemos de graça. É exatamente o oposto da malícia e da maldade mencionada por Paulo no verso 8. Os antigos definiam bondade como a virtude de um ser humano que o bem do seu próximo é tão caro e tão importante quanto o bem que ele quer para ele. Isso é viver o evangelho. O que é bondade, pastor? É amor em ação, irmão. Não em teoria. Em ação. Efésios 4:32. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. O que é que Paulo diz ainda? Revistam-se de humildade. Diga comigo, humildade. Fala mais uma vez, diga humildade. É ter uma opinião moderada, realista, equilibrada acerca de si mesmo. Não tem nada a ver com menosprezar-se. Jamais. Provérbio 18, verso 12. Antes da queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade vem antes da honra. Quando uma pessoa vive cheia de si, soberba, orgulhosa e altiva, a palavra está dizendo que o próximo passo dela vai ser a queda. Mas aqueles que aprendem com Jesus a viver verdadeiramente de forma humilde, diante de Deus e diante dos homens, o próximo passo na vida desse e dessa é a honra que vem de Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte. Esse é o processo. Esse é o agir de Deus na minha e na sua vida. O Senhor jamais, nunca exaltará uma pessoa antes que ela esteja pronta para isso. Primeiro vem a cruz, depois a coroa. Primeiro vem a luta, depois a glória. Primeiro nos humilhamos diante de Deus, e depois Ele, diante com a sua mão poderosa, no tempo determinado por Ele, vem a honra. Dias de luta, primeiro, e depois dias de glória, porque Deus é fiel. Humildade é ter uma autoestima adequada, que nem se exalta com orgulho e tampouco se autodeprecia. A vida com Cristo, embasada na palavra, nos faz ter na vida a correta e a exata visão e compreensão de mim mesmo diante de Deus e diante do outro. Quer ver uma pessoa humilde? Veja como ela age quando ela é repreendida. Quando ela é repreendida. O humilde
é aquele que, sem se debater, reconhece seus erros e se mostra sempre pronto para aceitar a admoestação. Quer saber de uma pessoa humilde? Está pronto a reconhecer o valor e as virtudes dos outros, ao mesmo tempo em que reconhece os seus erros. Ela não tem dificuldade de reconhecer alguém que faz algo melhor do que ela. Porque, afinal de contas, principalmente no reino de Deus, não estamos em competição. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Paulo vai dizer que assim devemos considerar os outros superiores a nós. Ô, irmão, tem que estar convertido mesmo, irmão. É ou não é? Se tiver um penduricalhozinho desse de ira, maledicência, me embaça tudo, irmão. Embaça tudo, o ego, infla, é problema. E aí Deus mói, porque aqui é a olaria dele. Aí ele quebra. Aí você está cansado no dia de quarta, vem para cá e Deus lhe dá uma palavra dessa. É porque depois vem a glória, depois vem a honra, mas primeiro você tem que estar preparado para poder viver isso. O que é que ele diz também? Revestidos de mansidão. Não tem nada a ver com fraqueza. Sabe o que é mansidão? É poder sob controle. Jesus disse em Mateus 5,5 que os mansos herdarão a terra. Em Mateus 11, de 28 a 30, ele mesmo disse que temos que aprender dele, porque ele é manso e humilde de coração. Moisés, grande líder, como nos fala Números 12, verso 3, foi considerado o homem mais manso da terra. A mansidão é também uma disposição de ceder os direitos. É aquele que está habilitado a sofrer o dano em vez de causar. É preciso estar na presença de Deus, irmão. É preciso estar em sintonia fina com o eterno. É preciso se mover a cada segundo do dia. É preciso que na minha e na sua vida a primeira coisa de cada dia seja falar com Ele, buscar Ele, se encher dEle, se alimentar dEle. Porque alguma coisa vai te encher. Se você não cuidar de ser a palavra e o Espírito Santo, a carne vai dominar. Os seus achismos irão lhe dominar. O que você pensa vai lhe dominar. Mas Paulo está dizendo, revistam-se de mansidão. O que é a mansidão? É a qualidade de manter os poderes da nossa personalidade sujeitos à vontade de Deus mediante a ação do Espírito. Mas eu sou assim. Você era. Se você de fato se entregou a Cristo. Ah, mas eu resolvo dessa forma. Resolvia. Agora você conta até 10, até 20, até 30, se retira. Jesus vem cá, fala aqui comigo, me segura. Jesus tome de conta. É assim ou não é? É, irmão, é mesmo assim, como diz o Matuto. É mesmo assim. Aí, a luz vermelha acende. Deixa eu me retirar. Vou me calar. Amém? Porque a ira tem tudo a ver com a insensatez. Mansidão nos habilita a conservar o domínio próprio. Lembra de Gálatas capítulo 5? Temperança. É fruto do Espírito. É autocontrole. E Deus vai permitir, viu? Deus vai permitir que situações aconteçam que vai ficar provado para você mesmo, rapaz, em outro tempo eu não agia desse jeito. E aí você vai comprovar que o Espírito de Deus está lhe transformando. Está tirando o que precisa ser retirado e está colocando o que precisa ser colocado. Essa é a obra do Espírito de Deus na minha e na sua vida. Então, a mansidão nos habilita a conservar o domínio próprio, que é o fruto do Espírito. O manso de coração, como foi Jesus, tem ao mesmo tempo energia para quando for necessário agir de forma enérgica, amém? Amém? Tem suavidade, amém? E tem gentileza.
Porque o espírito que nos foi dado, diz a palavra, é um espírito de moderação. Quando ele precisou entrar no templo e quebrar tudo, ele quebrou ou não quebrou? Quebrou ou não quebrou? Quebrou tudinho. Porque fizeram da casa do pai um covil de... E a Bíblia nos ensina: irai-vos, mas não pequeis. Porque a paciência que não se esgota se transforma em imbecilidade. Amém? A paciência que não se esgota se transforma em imbecilidade. E o Espírito de Deus não age em nós para vivermos dessa maneira, de forma alguma. Então, o manso de coração, aquele que se reveste de mansidão, tem ao mesmo tempo energia para quando for necessário agir de forma enérgica, mas tem também suavidade e gentileza. Porque Provérbios 16:32 diz: quem é tardio em irar-se, vale mais do que o valente. E quem domina a sua alma, vale mais do que o que domina uma cidade. Que o Espírito de Deus esteja no controle da minha e da sua vida, em todos os momentos. São muitas decisões que todos nós temos que tomar, todo santo dia, sim ou não? Que influencia diretamente a vida de pessoas e a nossa vida também. Então é preciso, é urgente, é mais do que necessário nós estarmos devidamente controlados pelo Espírito Santo de Deus. Gostei desse conceito aqui, estudando hoje pela manhã. Mansidão é o vento que abranda o calor, é o remédio que cura o animal doente. Agora, tanto o vento como o remédio denotam poder. Porque o vento facilmente pode se transformar numa tempestade, sim ou não? E uma superdose, ao invés de resolver, pode matar. Como é que vai viver nesse controle? O Espírito Santo de Deus. Como é que vai viver nesse controle? A mente e o coração transbordando da palavra. Porque quando você quiser agir, reagir por você, o instrumento que o Espírito de Deus usa é a palavra dele. Não foi assim que Jesus venceu a tentação? O Filho de Deus. Foi ou não foi? Foi força do pensamento positivo? Está escrito. Tentou de novo. Está escrito. Veio de novo. Está escrito. Então decora esses textos aí, irmão. Provérbios 16:32. Vai decorando. Quando você for explodir, aí você lembra. O Espírito Santo vai lembrar você. Senhor, me dão licença. Se retira. Conta até 10, até 20, até 30. Senhor, como é que o Senhor quer que eu haja? Em nome de Jesus. Tome conta de tudo. Eu quero simplesmente te obedecer. É fácil? É fácil? É fácil, irmão. Mas é necessário? O manso aprende a viver no verdadeiro controle do Espírito Santo de Deus. E eu vim aqui te dizer isso. Deixa Ele controlar a tua vida. Não seja um barro ruim, não. Se entregue nas mãos do oleiro, deixa ele quebrar. Tem uns barros que é uma maravilha. O oleiro faz, maravilha, rapidinho. Mas tem barro que quando ele começa a fazer, tem um nozinho. É ou não é? Tem um nó cego. Ele vai moldando lá. Quando ele coloca um nozinho, faz o que com o vaso? Estraga o vaso tudinho, faz aquela coisa assim, tem que desmontar o vaso e fazer de novo. Mas ele não desiste, nem de mim, nem de você. Quantos nós, eu e você tivermos, ele vai tirar. Vai doer, mas ele vai tirar. Que ele vai deixar você uma obra linda, em nome de Jesus. E aí Paulo vai dizer aos Colossenses também: revistam-se de paciência, longanimidade, longo ânimo. Sabe o que está na rede dessa palavra? Macros. Grande. É a mesma forma que ele age com a gente.
É a forma que devemos agir uns com os outros. Não podemos, lhe desaconselho a ser estourado, desequilibrado. Porque quem fala e age de maneira impulsiva, na maioria das vezes, erra, machuca e fere. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Em nome de Jesus. Há poder de vida e de morte na minha e na sua língua, na minha e na sua boca. Que possamos ser revestidos de paciência. Revestimento dado pelo Espírito de Deus que nos capacita a não perder a paciência. Longanimidade. Sabe o que é? Macros, é paciência espichada ao máximo. Ao máximo. Longo ânimo. É suportar sem retaliar. É sofrer maus tratos sem amargurar ou adoecer a alma. É a mente que se controla durante um longo tempo antes de agir. Que Deus nos ajude. Hein? É ou não é? Teus filhos, quem tem menino pequeno, na fase de testar o pai e a mãe, misericórdia, Jesus. Vocês passam por isso também? Pensava que era só eu. Você fala uma, aí às vezes aumenta o volume, irmão, aumenta. A havaiana voa. Traumatiza não. Diz, faz o que a Bíblia diz. Tira o atrevimento do coração da criança. Porque a disciplina impõe limite. Que não, se não for dar dentro de casa, quem vai dar é a polícia. Quem vai dar é a polícia. Então o limite tem que ser dado dentro de casa. E aí Paulo vai falar que precisamos ser revestidos da capacidade de nos suportarmos. Não olhe para o lado, olhe para o lado, olhe para o lado. Olhe para o outro lado, olhe. Você vai morar no céu com ele e com ela, irmão. Você conhece alguma mala sem alça, de papelão, cheia de pedra em dia de chuva? Carrega. Suportai-vos uns aos outros. Como é que nós temos tratado as pessoas? Como nós gostamos de ser tratados? Como é que você gosta de ser tratado? Será que gostamos quando as pessoas nos tratam com ignorância, frieza, indiferença? Certamente não. A forma que eu gosto e espero ser tratado pelas pessoas é a mesma forma que devo tratá-las. E assim haverá coerência na minha e na sua vida. Lembra da regra de ouro que Jesus ensinou? Mateus 7,12. Ele diz assim: assim em tudo. Mateus 7,12. Assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam. Porque essa é a lei e os profetas. É a regra áurea. Esse texto é conhecido como a regra de ouro. Isso porque deve ser a base de todo o nosso proceder. É fácil, irmão? É fácil? Mas é possível. Está na palavra, é possível. Sejamos honestos. É um desafio para mim e para você. Mas no meu e no seu coração deve haver a disposição de conhecer a palavra, não apenas para de uma forma ou outra querer destilar conhecimento. O órgão vital do conhecimento bíblico e espiritual é a prática. É a prática. Se você conhece e não pratica, não adianta nada. Então, o conhecimento, ele tem valor quando você o pratica, quando ele é a base da sua vida. Quando você entende isso aqui, e a cada dia lutamos e nos entregamos ao Espírito para que ele retire o que precisa ser retirado, porque não se engane, eu e você, todos nós, precisamos ser tratados pelo Senhor. A obra na minha e na sua vida não está acabada. Não está. E Paulo
para começar a concluir, ele vai dizer: revistam-se do amor. Sem dúvida, essa é a mais importante das virtudes que a palavra de Deus nos ensina. Não foi à toa que Paulo disse que entre a fé, a esperança e o amor, o maior deles é. Sem ele, toda e qualquer virtude perde a essência e a eficácia. Por que ele fala do amor depois dos dons, lá em Coríntios? Porque o que rege a prática dos dons é o amor. Se você falar em língua sem amor, só faz zoada, é como um sino que tem. É ou não é? Se der a sua vida pelos pobres sem amor, nada disso me valerá. O que rege tudo na nossa vida é o amor. E é assim que eu e você precisamos viver. Sem ele, toda e qualquer virtude perde sua essência, sua eficácia, sua importância. Escute isso. Bondade fabricada, humildade intencional, brandura artificial, isso não passa de encenação. E mais cedo ou mais tarde sucumbe. Pode ter certeza. Que na minha e na sua vida possa haver autenticidade. Tudo isso é apenas uma máscara distorcida. E por trás dessa máscara, na vida de alguns, se encontra a verdadeira natureza que se mostra assustadora. Irmãos, deixemos o Espírito nos despir do que precisamos ser despidos. E deixemos o Espírito nos revestir de tudo o que precisamos ser revestidos. Porque bondade fabricada é só por um tempo. Humildade intencional não dura muito. Brandura artificial, logo, logo vai se mostrar grosseria. Uma vida revestida de bondade, misericórdia, humildade, mansidão, paciência, perdão e amor, nada mais é do que o próprio Cristo vivendo em nós. Gálatas 2:20, agora vivo. Não mais, mas Cristo vive, e a vida que vivo pela fé, vivo-a na carne. É uma vida prática. Colossenses 1:24. Paulo vai falar sobre as aflições de Cristo. Colossenses 2:11. Paulo fala sobre a circuncisão de Cristo. Mas em Colossenses 3:15, ele fala sobre a paz de Cristo que precisa ser o juiz em nosso coração. Aí eu preciso te perguntar para encerrar essa ministração. Você tem a paz de Cristo reinando em sua vida? A paz de Cristo é o juiz na sua mente e no seu coração. Deixa eu te perguntar, como tu tem passado pela pandemia? Na paz? Porque paz não é a ausência de conflitos. De maneira nenhuma. A paz de Deus, a paz com Deus por meio de Cristo, é poder descansar em meio às intempéries dessa vida. O barco está quase indo a pique, Jesus está lá dormindo. Diferente de Jonas, que era o motivo do barco ir a pique. Jesus é a solução. Então quando ele vai no barco, a gente dorme. Quando ele vai no barco, a gente tem a paz dele. É o juiz no nosso coração. É o que determina as coisas na minha e na sua vida. Na verdade, paz é um conceito que não se pode explicar precisamente. Nem se tornar compreensível por muito falar, como estou tentando fazer aqui. Agora, quem a encontra, sabe por A mais B o que ela significa. Eu já vi pai perder filho, e assim a ordem da vida se inverter. E naquele momento ver um pai louvar a Deus, apesar dos pesares. A experiência que a gente tem, eu digo, só a paz de Deus nessa mente e nesse coração. Porque qual é a mente que não questiona? Qual é a mente que não questiona? É por isso que Paulo diz que a paz de Deus tem que ser o juiz. Sentença final.
E o que é que a paz de Deus faz? Ela guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Não sou eu não estou aqui para massagear o ego de ninguém. Paz não é uma religião que dá. Paz somente o Senhor Jesus pode te proporcionar. Por isso Isaías, de forma muito enfática, e que alguns ficam intrigados com esse texto, diz assim, em Isaías 57, 20 e 21, mas os ímpios são como o mar agitado, incapazes de sossegar, e cujas águas expelem lama e lodo. Para os ímpios não há paz, diz o meu Deus. Isaías 57, 20 e 21. Porque não é a religião dos evangélicos, não é o catolicismo, não é o espiritismo. É uma pessoa. E ela é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o príncipe da paz. Romanos 5:1. Paz com Deus somente por meio de Jesus. E diante de todas essas virtudes que eu te apresentei, guarde isso. Eu e você, precisamos nos despir da ira, da indignação, da maldade, da maledicência e da linguagem indecente no falar. E precisamos nos revestir do amor, de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, paciência. Precisamos nos suportar uns aos outros, perdoar da mesma forma como fomos perdoados, para que assim a paz de Cristo reine em nossa vida. A gente está vencendo a pandemia, irmão. Vai acabar em nome de Jesus. Faça-se um favor. Saia melhor dela. Que tenha ficado claro para você o que é que de fato tem que ser priorizado na vida. Porque ela é como uma sombra. Ela, passa rapidinho. Que possamos nos revestir de tudo que o Espírito de Deus quer nos revestir. Você quer nessa noite colocar a sua vida diante do Senhor e deixar que o Espírito retire o que precisa ser retirado? Você deseja isso? E deixar com que o Espírito te ensine e me ensine a que a gente se revista daquilo que a gente sabe que a gente precisa. Amém? Feche teus olhos onde você está. Curva a tua fronte. Apresenta a tua vida ao Senhor. Coloca a tua vida diante dele.